Alergias alimentares é o tema de hoje da nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui, a nossa nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Doutora Ale, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café para esquentar o negócio? Vamos, né? Bora, né? O meu segundo. Vamos embora, o meu terceiro. Doutora, alergias alimentares, que risco com os alimentos a gente corre, né? Se tem alergia, come algo errado, pode ser fatal, como foi no caso desse rapaz aí, lá no Rio Grande do Norte. Que cuidados a gente deve ter? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos. Realmente, Douglas, assim, no caso foi uma fatalidade, né? Existem vários graus de alergia, né? Normalmente, da primeira infância, 30% da população infantil, aí ela já tem alguma questão de alergias, alergia ao leite e tal. Sempre é na primeira infância com relação ao leite. Mas, ao passar do tempo, a gente acaba desenvolvendo algumas alergias. Mais ou menos, existe uma carga genética também, tá? Mas isso aí não é na sua totalidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso pode ser desenvolvido, sim, na fase adulta. Doutora, uma vez alérgico, sempre alérgico, uma vez intolerante, sempre intolerante àquele alimento? Exatamente, exatamente. Como eu te falei, com determinados graus, né? Alguns desenvolvem com uma sensibilidade, outros já são alergia mais severa, mas assim, todos normalmente desenvolvem alergia para sempre. Doutora, alergia a frutos do mar. Tem muita gente que não pode comer camarão, tem muita gente que não pode lá no... siri, caranguejo, com problemas. Pessoas têm alergias a corantes, né? E isso é muito grave, isso é muito sério. Esse rapaz, que faleceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, foi alergia a camarão. Comeu um bolinho sem saber. Que cuidados a gente deve ter com esse tipo de alergia, doutora? É muito complicado. A gente vai encontrar, existem vários alimentos que são alergênicos, né? Mas a gente vai priorizar aqui, vai mostrar para algumas pessoas aqui realmente os principais, né? A alergia, ela é uma reação exacerbada do nosso organismo, né? A alergia ao camarão é a mais perigosa? Depende muito, depende do grau. Tem pessoas que podem ter uma alergia ao camarão e ter aqui uma irritabilidade tópica, pode inchar um pouquinho os lábios, mas o choque anafilático, isso aí depende do grau da pessoa. Tem gente que fecha o olho, fecha a glote. Fecha a glote, edema de glote, e o choque anafilático, que foi o que aconteceu com esse rapaz, né? Então, assim, existe o grau de sensibilidade e de alergia de cada pessoa. Isso é muito individual. E para isso precisa ser feito, na verdade, alguns testes para identificar, né? Porque, como eu te falei, a alergia ela é uma reação do nosso corpo, da nossa imunidade a determinadas substâncias. Ou seja, o nosso corpo entende que aquilo ali tem alguma coisa que está errada, então ele nos protege. Dessa forma, ele forma esses inchaços na boca, nas pálpebras, enfim. Tem pessoas que passam a vida inteira, sei lá, 30 anos comendo camarão, não tem problema nenhum. De uma hora para outra, se torna, né, alérgico àquele produto. E isso aqui é um risco muito grande. Exatamente. Dessa forma que, sempre falo aqui, gente, a gente precisa cuidar muito da nossa microbiota intestinal, tá? Por quê? Porque o passar do tempo, né, utilizando um monte de corantes, aditivos dos alimentos, a gente vai desenvolvendo sim, né? A gente vai perdendo a permeabilidade intestinal, isso aí pode ser um quadro aberto para baixar nossa imunidade e isso aí ter aí algumas reações alérgicas. Por isso que a gente precisa estar sempre cuidando do intestino. Inclusive, nós temos uma bancada com alguns alimentos, a gente vai mostrar alguns, né? Vamos lá, então? Vamos comigo, doutora, por favor. Vamos aqui à nossa bancada. A gente tem alguns alimentos que a gente fala, não tem problema nenhum. Mas tem gente, sim, que é intolerante ao ovo, tem gente que é intolerante à castanha, tem gente que é intolerante aqui ao amendoim. Vamos mostrar? A gente começa com a castanha. Vamos lá. São vários alimentos, tá? A gente pode classificar aqui, principalmente, a gente não tem aqui, mas os mariscos também, tanto peixe, né, como os mariscos. Então, a gente pode classificar as oleaginosas, no caso, os nútrios, como as castanhas, as nozes, elas podem sim. O que acontece? Essa alergia é uma alergia a uma proteína, tá? Que consta aí nesses alimentos, tá? Então, e o corpo, para proteger, tem uma substância aí que não está dando certo, então a gente promove todas aquelas reações. Mas alimentos realmente que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? São as castanhas, as nudes como um todo, tá? Principalmente as nozes. Vou mostrar aqui, ó, castanha. Tem gente que tem alergia? Tem. Agora, a alergia maior que a gente identifica são os amendoins.
Então, nosso próximo alimento está aqui ao lado. Exatamente. Isso daí também amendoim. É um nível muito alto aí de alergias ao amendoim. Da mesma forma, proteína que existe no alimento, mas as substâncias que provocam realmente desencadeiam uma série de alergias, né? Comer muito pode desencadear, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem pessoas com alergia a amendoim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é uma loucura. Um percentual altíssimo da população tem alergia a esse alimento aqui, que é tão bonzinho, né? Saboroso. Tão saboroso. Pois é. Então, assim, se você for comer muito ou comer pouco, isso não vai interferir. Se você já tem um processo alérgico, se você tem essa sensibilidade, sim, a esse alimento, não vai importar a quantidade que você vai comer, tá? Você pode desencarregar, pode acontecer que você pode ter uma diarreia, uma coisa a mais, mas isso aí é uma questão intestinal, tá? Mas com relação às reações alérgicas, não vai importar a quantidade. Esse outro aqui, ó, vou segurar, ovo. Da mesma forma, o ovo, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, na clara do ovo existe um componente chamado que a gente sempre usa, que é a albumina, tá? Então, a albumina, ela tem uma reação muito alérgica, as pessoas têm uma sensibilidade muito grande à albumina e também à proteína, então a gente tem que tomar muito cuidado. O ovo é, sim, um alimento alergênico, tá? Mas, e muito consumido, né? As pessoas têm consumido de uma forma muito grande, mas assim, de qualquer forma, se você perceber ao primeiro sintoma de uma alergia, uma coceirinha... Você já não come mais. Não, precisa se fazer um teste para saber qual tipo de alimento você precisa tirar realmente da sua alimentação, porque a orientação é retirar completamente o alimento que você percebe que tem alguma alergia. Mas antes fazer todos os testes, que é um teste de sangue, um teste de pele, e aí é mais importante. Valeu, doutora, muito obrigado por sua participação. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente come, né? Isso. Sempre, mas assim, a orientação se você tem algum tipo de alergia e vai comer fora, que é grande risco, saber se esse alimento, de forma que ele foi preparado, para não haver, pode ter aquela contaminação cruzada, né? Então, assim, sempre procurar saber de que forma foi preparado, que contém naquele alimento, para não correr o risco que o rapaz, infelizmente, né, cometeu, aí foi a óbito. Valeu, doutora. Um beijo para a senhora. Até a semana que vem. Coloca lá na sua agenda. Tenho que ir lá no Balanço Geral Alagoas. Um beijo. Isso mesmo. Tchau. Bom dia a todos. Boa semana. Valeu, doutora.